Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego *****, nota de editor, devido à existência de erros tipográficos neste texto, foram tomadas várias decisões quanto à versão final. Em caso de dúvida, a grafia foi mantida de acordo com o original. No final deste livro encontrará a lista de erros corrigidos. Rita Farinha, novembro 2012, Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego por D. Antônio de Almeida Alferes do Exército com o curso completo de Engenharia em Comissão Hidrográfica no Concelho de Montemoro Velho. Dezembro de 1857. Coimbra Imprensa da Universidade 1858. Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego. Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego por D. Antônio de Almeida Alferes do Exército com o curso completo de Engenharia em Comissão Hidrográfica no Concelho de Montemoro Velho. Dezembro de 1857. Coimbra Imprensa da Universidade 1858. Um grande número de rios da Europa, que antigamente corriam plecidos entre as suas margens, apresentam hoje um curso extremamente irregular. As suas inundações formidáveis causam nos vales, que deveriam fertilizar, desastres, cuja repetição deu o alarme às povoações marginais. O Sena, o Loire, o Saône, o Isère, o Rodano e o Durens têm assolado a França nestes áltamos anos com inundações cada vez maiores. Na Itália o Tibre e diversos outros rios, pelas suas frequentes enchentes, flagelam os vales. Em Portugal o Tejo e o Mondego oferecem fenômenos semelhantes, se entre nós não foram estes tão desastrosos como em outros países, a perda das sementeiras, das colheitas, dos gados e dos instrumentos de lavoura, tem sido por vezes o resultado funesto para a importante classe dos lavradores. Cabe pois ao governo, sentinela avançada dos interesses do país, mandar estudar e executar os trabalhos indispensáveis para remediar o mal, aos homens da arte indagar qual deva ser o remédio aplicável com mais vantagem e menos dispêndio. Conheço as minhas fracas forças para arrostar com tão árdua tarefa, porém desejo ser útil a ela em alguma coisa, se erar, sirva ao menos esta memória de lembrar apenas mais a vez a importância da questão, para, com a emenda, fazer surgir a verdade. A causa das inundações é, como todos sabem, a concorrência rápida e coesa e simultânea em o leito dos rios das massas aquosas parciais, trazidas pelos seus efluentes quando as chuvas são copiosas ou são reforçadas pelo derretimento das neves nas montanhas, mas sendo a bacia dos rios a mesma que outrora, não tendo variado as circunstâncias climatéricas, por que motivo os mesmos fenômenos naturais produzem hoje na Europa efeitos que antigamente se não davam e não têm lugar ainda hoje na América, onde a civilização está menos adiantada. A razão é óbvia, é porque na América as montanhas ainda estão cobertas de mates virgens que demoram as éguas, enquanto que na Europa a população mais densa rodeou os montes para se alimentar. Coeissa e todos os autores estão concordes em atribuir a esta causa os estragos produzidos pelas éguas nos vales.
Juliano narra que no seu tempo o Sena corria sempre límpido com um nível quaysai constante, hoje as suas éguas são turvas, e o seu nível eleva-se às vezes de 6 até 8 metros. Esta mudança, diz M. Marre, é evidentemente devida à cultura dos terrenos inclinados, antigamente cobertos de mates. Mais adiante, lê-se no mesmo tratado, o que tem ocorrido durante alguns anos sucessivos na bacia do Rodano, prova que a roteação do Jura e principalmente dos Alpes teve para as bacias que recebem as suas éguas as consequências as mais funestas. Voltando ao nosso Mondego, parece que antes de 1400 os senhorios obrigavam os rendeiros do campo a fazerem pousadas e moradas, e a morar nas terras corporalmente por si e suas pessoas. No cartório de S. Pedro em Coimbra existe uma sentença proferida na era de 1392 pelo vigário da dita cidade contra um inquilino. No pleito foi alegado pela senhoria que era costume antigo pagarem os lavradores que morassem nas terras que as igrejas de Coimbra tinham no campo o dízimo dos frutos e crianças 2 à igreja, cujas forem as ditas terras 3. Ouvimos pela primeira vez falar nas inundações do Mondego em uma carta régia de D. Afonso V., do ano de 1464, que proíbe as queimadas e roteação das alturas vertentes no Mondego. Lei que se não executou por iníqua. Mais tarde o Marques de Pombal renovou esta lei com o mesmo resultado. De essa época em diante os clamores dos lavradores do campo subiram ao trono de todos os nossos monarcas sem que se achasse o remédio. Vê-se que já em 1464 se conhecia a causa das cheias, a mesma que hoje apontamos, não só para o Mondego, mas também para grande número de rios da Europa. O mar é provável banhasse em épocas anteriores à monarquia todo aquele vale a que chamam Campos de Coimbra. Santa Eulália ou Santa Olaia, pequeno castelo situado em um monte isolado ao oeste de Monte Moro Velho, na entrada do Paul de Foja, tendo sido tomado aos mouros pelo conde de Henrique, foi doado por ele ao mosteiro de Santa Cruz com todas as rendas, portagens e mais direitos dos navios que entravam pela foz do Mondego. 4 séculos mais tarde, el rei de Manuel mandou edificar uma ponte de pedra no Paul de Foja em lugar da de madeira que existia para obviar aos grandes fraquessos que ocasionavam aos povos as marés que a inundavam. Em 1790 as marés ainda chegavam à barca de Montemor, junto ao Monte da Ladroeira 5, hoje o seu limite é muito mais vizinho ao oceano, somente as marés grandes do equinócio do outono fazem-se sentir até ele pelo empate da água do rio, que então traz pouca. Não me demorarei em demonstrar que o campo levanta com os nateiros depositados pelas cheias, o convento de Santa Clara, enterrado até as impostas da abobada da igreja, edifícios que desapareceram completamente junto a Coimbra, o provam de sobejo, ora, supondo que os nateiros elevem o campo de 1/4 de polegada por ano, termo médio ou, de certo não serei taxado de exagerado pelos lavradores, admitindo que o rio começasse a transbordar desde o ano 1400, pois no ano 1464 já ouvimos queixas, serão 457 anos, o que nos dá 19 palmos de elevação desde o ano 1400 até agora. Ora,
segundo o nivelamento feito por Estevão Cabral em 1790, a água na ponte de Coimbra estava 63 palmos acima do pré-mar, logo em 1400 achava-se somente 44 palmos acima deste plano. Se o terreno conservou sempre a mesma inclinação relativa, resulta que a maré em 1400 chegava a uma légoa de Coimbra ou pouco mais, pois ele dá de declive 22 palmos à primeira légoa. Infelizmente não é somente o campo que levanta, o alvio do rio eleva-se mais depressa pelos depósitos de areia trazidos da beira no tempo das cheias, a ponto que chega à altura dos campos, e o Mondego abre um novo leito. Assim tem ido correndo a revelia por todo o vale nos séculos de que falamos, apoiando-se, ora nos montes do norte, ora nos do sul, cobrindo as terras com camadas de areia. Haja vista o leito antigo ao nível do campo, e o novo encanamento feito em 1792, já meio entulhado, deixando apenas 1 metro de altura entre seu alvio e o nível do campo. Resumindo, o vale levanta com os nateiros, as marés retrogradam à proporção, o alvio do rio eleva-se mais depressa que o campo. Chegando à altura deste, as éguas procuram um novo leito. Eis a índole invariável do Mondego desde séculos, demonstrada tanto pelos documentos históricos como pela observação dos factos que têm lugar à nossa vista. Adiante procuraremos deduzir de ela as legítimas consequências. Mas antes de isso lancemos uma vista de olhos sobre os inconvenientes trazidos por um regimen tão irregular. São de duas espécies, primeiro considerados em relação aos campos, segundo em referência à navegação. Pelo que diz respeito aos campos, o defeito capital do rio é sem dúvida a sua grande elevação, que, como já vimos, tende sempre a aumentar. No estado actual, 1 metro de água no rio, os campos já estão alagados. Quando essas inundações vêm no inverno depois do recolhimento ou antes das sementeiras, as éguas não causam mal aos campos, antes pelo contrário os fertilizam, é o seu estrume, nem se emprega outro. Sem elas o campo era improdutivo, pois o seu solo é formado de uma areia fina misturada de riumas sem argila queiça nenhuma, mas, quando as cheias se apresentam em maio, fins de agosto ou setembro, o mal é irreparável, vão-se as esperanças e o suor dos lavradores, a colheita está perdida. Mesmo quando as inundações vêm em tempo competente, a grande velocidade que traz a água despenhada das serras, de onde desce em torrentes, escorregando sobre um terreno de grande declive e nu, composto de areias roladas sem agregação queiça alguma, leva consigo enormes massas de areia, que vai depositando pouco e pouco, à proporção que a sua velocidade diminui, isso é no leito do rio navegável, de modo que por baixo do rio temos um rio de areias, parte das quais, de envolto com as éguas, penetram pelas quebradas, para invadir o campo, que cobrem de suas camadas e tornam o terreno improdutivo por muito tempo. Vejam-se os campos de Bolão, onde as areias esterilizaram 2 léguas de comprimento, sobre 1/4 de légoa de largura. Se ao menos o Mondego conservasse durante uma grande parte do ano uma estiagem regular, e um volume de água maior no intervalo de cada cheia, as areias seriam conduzidas ao mar pela corrente, mas 15 dias depois da chuva,
o rio tem muito pouca água. Enquanto a navegação, raras vezes no ano essa se faz com comodidade e com a brevidade necessária, assim no verão, a pouca água que traz o rio, ainda essa espalhada em diversos caneiros no mesmo leito, não dá profundidade suficiente para os mais pequenos barcos poderem navegar com facilidade. A navegação faz-se então à vara. Os barqueiros veem-se na obrigação de saltarem muitas vezes ao rio, e mesmo escavar a areia para abrirem passagem. Os barcos levam menos de meia carga, e gastam 2, 3 dias para ir da Figueira a Coimbra, quando deveriam gastar mesmo na ausência de todo o vento. Daí resulta uma grande despesa de transporte para os gêneros que seguem esta via de comunicação principal de toda a beira. Para se conhecer a importância de essa navegação, direi que a Figueira é hoje o terceiro porto do reino, 12 barcos cada dia, termo médio, transitam pelo rio com gêneros, o que dá anualmente 4.320 barcos, que, a 5 carradas cada transportam 21.600 carradas além dos passageiros, que são muitos visto que no inverno, por falta de estrada, a comunicação entre Coimbra e Figueira por terra torna-se de uma dificuldade imensa. Conhecida a causa do mal, que é, como já dissemos, a velocidade com que as éguas da chuva descem dos montes ao rio, cavando enormes barrocas nos flancos da serra, arrastando consigo as areias para depositá-las no leito do Mondego e por cima dos campos. Há duas espécies de meios a empregar para remover o mal: primeiro, os meios preventivos, segundo, os meios repressivos. Ninguém duvida, creio, que os primeiros sejam os mais suaves e os mais valiosos tanto em política, em administração, na guerra como nas ciências. A raidne é preferível à medicina, e esta prefere quando pode a prevenção à repressão. Os elementos são temíveis, não por si, mas pela soma imensa dos seus esforços parciais. É pois antes do seu grande incremento que devemos combatê-los, o que para os rios significa que devemos atacá-los na sua origem, ver se é possível diminuir o volume das éguas que chegam simultaneamente aos vales, demorando-as sobre o declive dos montes, e para o Mondego especialmente evitar a aluvião de areias que vem entulhar o alvio. Os meios até hoje empregados no Mondego foram todos repressivos: construir marachões, fazer encanamentos parciais, ora pelo norte, ora pelo sul. O resultado foi sempre o mesmo: o rio melhora por algum tempo, entulha-se de areias, é mister um novo encanamento em cada século 6, ora, prosseguir em um sistema de que a experiência tem mostrado a insuficiência, é pertinácia pelo menos, é expor-se a enterrar novos milhões no rio, que tudo sepulta debaixo do seu leito 7. Enquanto as éguas descerem das serras em 24 ou 30 horas, enquanto as areias, despenhadas das barrocas e dos montes pela impetuosidade da torrente, chegarem ao vale onde o declive é quasi nulo e a largura muito maior, em todo o rio e campo se hão de depositar, inutilizando em poucos anos o melhor encanamento possível. Com efeito, qual será o leito que possa conter uma massa de águas que cobre todo o vale do Mondego no comprimento de 6 léguas, com meia légoa de largura e altura de 1 até 2 metros? Se não é possível conter entre motas esta enorme massa de águas, que não conhece por margens senão os montes que bordam o campo,
se as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos na ordem dos fenômenos naturais, devemos procurar destruir a causa, recorrer aos meios preventivos. Por elas diminuiremos o volume das enxurradas que saem de repente ao vale, tornaremos o rio navegável de verão, conservando-lhe as éguas, evitaremos que uma grande parte das areias desçam ao rio, tornaremos enfim o seu regimen uniforme e estável, então somente deveremos tratar de um encanamento regular, tornado muito mais fácil, mais duradouro e menos dispendioso. Estes meios são simples na sua execução, e por uma grande felicidade favorecem a agricultura dos montes, ao passo que evitam a ruína do campo, harmonizando o interesse geral com o bem dos particulares. O primeiro meio é aplicável a todos os terrenos de encosta, desaguando no mondego ou nos efluentes deste. Consiste em cavar barrocas horizontais de 1 metro de largura, 412 palmos, proximamente, com 212 palmos de profundidade, e 130 até 140 palmos de comprimento, fechadas nas extremidades, colocadas em degraus por todo o declive dos montes, com intervalo de cerca 300 palmos entre fileira e fileira. Escuso dizer que encontrando-se algum obstáculo como rocha, estrada ou vela, interrompe-se a barroca para continuar do lado oposto. Este meio tão simples, que todo lavrador pode executar sem auxílio de arte, traz consigo vantagens importantíssimas. Com efeito, sendo 6 léguas a distância entre Coimbra e Lores, sendo meia légua a largura média do campo entre estes 2 pontos, e sendo 1 metro a altura das cheias ordinárias, segue-se que o volume de água detido é neste caso de 92,557,410 mc, se, como diz Estevão Cabral, a superfície da beira é de 200 léguas quadradas, admitindo que 1/3 seja plena se, restam 134 léguas quadradas de encostas ou serras, em que se devem abrir barrocas, segundo o sistema que apresentamos em 1000 metros ou 100 hectares devem abrir-se 15 barrocas de 1000 metros de comprimento cada uma, ou 15.000 metros, que à razão de 0,5 por metro corrente, conterão 7.500 mc de água, admitindo que a légua quadrada tenha 31 hectares, abriremos por légua quadrada 465,000 metros de barrocas, as quais darão um produto de 232,500 mc, e as 134 léguas quadradas terão em depósito 31.155,000 mc de água, isto é, o terço do volume detido no campo, o que será suficiente para evitar as pequenas cheias de setembro ou de maio, que causam dano às colheitas. Além disso, as éguas da chuva, obrigadas a descer os degraus de esta grande escada, mesmo depois das barrocas cheias, chegarão mais lentamente ao rio, dando tempo para escoar as primeiras éguas, quebrarão a sua grande velocidade, e por consequência não levarão tão facilmente a terra vegetal e as areias. As terras levadas depositar-se-ão nelas, e fácil será ao lavrador, pela limpeza das barrocas, estrumar as suas próprias terras, enquanto que hoje, elas vão beneficiar os proprietários da base da montanha. O depósito de água conservar-se-á nas barrocas até fins de abril, época em que findam as chuvas,
e filtrando na terra conservar-lhe-ão umidade até o princípio de junho, isto é, até ao tempo em que é necessária aos cereais. Por este motivo as terras dos montes tornar-se-ão mais produtivas, pois todos sabem que os estrumes precisam ser dissolvidos para penetrar na planta em forma de seiva, e todos lamentam a falta de água nos meses do estio. O aumento de produção compensará em 2 ou 3 anos a despesa da abertura, que se reduz a 3,000 réis por hectare à razão de 20 réis o metro corrente 8, atendendo a que os meses de inverno são os mais próprios para este trabalho. Os pequenos lavradores podem abri-las elas mesmos, visto ser o tempo o gênero que menos lhes custa a dar naquela estação. Por este meio conseguiremos igualmente aumentar o volume de água da estiagem, tornando a navegação mais fácil, pois, filtrando por entre as terras, tarde ou cedo a água lá irá parar. Enfim, evitaremos que uma parte das areias venha entulhar o alvio do rio, o que é mais para temer que a própria cheia. Este sistema novo de irrigações, já praticado em França em algumas partes em vista do melhoramento da cultura, tem correspondido ao que dele se esperava. J.R. Peloncel 9, insigne engenheiro francês, que o aconselha, tendo presenciado a sua aplicação, assevera ser próprio a todo o gênero de cereais e legumes, e que as próprias mates se tornam por este meio mais produtivas e viçosas. O segundo meio, que propomos à meditação do público, é a plantação de arvoredos em todas as encostas que vertem no Mondego ou nos seus efluentes. A medida não é nova, já o Marquês de Pombal a decretou. Se tivesse sido executada, não teríamos que lamentar os desastres que procuramos remediar. Com efeito, uma montanha plantada de árvores, e por consequência coberta de terra vegetal e musgos, atua como uma esponja, que absorve a água de repente e não a restitui senão pingo a pingo. Uma montanha calva perde rapidamente a sua terra vegetal, de sorte que as chuvas escorregam sobre os seus flancos, dando origem às torrentes nos lugares elevados, e às inundações nos vales. Certamente esta plantação geral das encostas não poderá ser feita por meio de uma lei violenta, nem tampouco de repente, mas não posso deixar de notar que as mates vão desaparecendo da beira, que a madeira já falta, que ela tornar-se-á tanto mais necessária quanto maior for o desenvolvimento da nossa civilização. Os caminhos de ferro, as minas de Leiria e outras, que porventura existam na província, serão um dia exploradas, aumentando consideravelmente o consumo deste gênero. A exportação vai crescendo de ano para ano, e os estaleiros da figueira tomarão importância logo que a barra seja de mais fácil acesso. Tudo convida pois o lavrador previdente a semear pinhais nos terrenos arenosos, pouco próprios para outra cultura. O governo possui, assim como as câmaras municipais, muitos terrenos na beira. Cuide em mandar plantar mates, abrir nelas barrocas horizontais, o seu desenvolvimento será mais rápido, a agricultura conhecerá os seus verdadeiros interesses, e não será tão difícil, como se poderia supor, alcançar esta reforma. Ela poderá exigir 10 ou 20 anos para completar-se, mas o proveito para a navegação do rio e para o campo de Coimbra será proporcional ao seu adiantamento. Em um país como o nosso, em que os particulares não têm iniciativa,
é mister que o governo deu exemplo com experiências bem dirigidas. Como terceiro meio para evitar o entulhamento do rio, proporia colocar em todas as barrocas, velas ou efluentes e no próprio alvio, nas suas partes não navegáveis, tapagens, feitas de estacas com ramos de salgueiros entrelaçados. Estas tapagens repetidas de 500 em 500 metros perpendicularmente à corrente, deixariam filtrar as éguas, detendo as areias, e o seu custo é tão pequeno, que não duvido se venham a fazer com grande vantagem. Tais são as medidas, que julgo próprias para evitar o flagelo das inundações e tornar as éguas uma fonte de riqueza para os habitantes da serra. Oxalá que a opinião pública favoreça este meu empenho. Se aplicarem, como entendo deva ser, os três meios conjuntamente, os desastres irão diminuindo em proporção do adiantamento do novo sistema de agricultura, e desaparecerão quando completo na bacia do Mondego, tendo então o rio maior volume médio ou, arrojará para o mar grande parte das areias que o entulham. O encanamento será não só possível, mas fez-se, observando as regras de que ninguém discrepa, a saber, primeiro as motas devem ser iguais nas duas margens, pois fortificar uma delas sem a outra, é atacar a propriedade do vizinho 10. Segundo, um encanamento é um trabalho que se deve fazer simultaneamente em todo o vale, sob pena de ver destruídos os trabalhos feitos. Terceiro, os rios vão crescendo para a foz, por consequência a resistência das motas deve crescer em proporção conveniente à jusante. Fim. Notas: 1 Marre, Cors de Navegation, Pag 6. 2 Criação. 3 O Instituto, Jornal Científico e Literário, impresso em Coimbra. 4 Memórias Montemorienses. 5 Estevão Cabral, Memórias sobre os melhoramentos do Mondego. 6 Encanamento feito pela margem norte em 1794. Encanamento novo feito em 1792, já entulhado. 7 Diz Estevão Cabral que ao pé da Jeria há pedra enterrada, suficiente para construir uma cidade. 8 Um valador à razão de 240 réis por dia, fazem terreno do monte 60 palmos correntes, com a largura e profundidade que indicamos, o que dá 4 réis por palmo corrente ou 18 réis por metro, e nós calculamos 20 réis por metro corrente. 9 J.R. Peloncel, Note sur les débordements des fleuves et rivières. 10 A este respeito precisamos de uma boa legislação, pois no Mondego cada um fortifica-se como quer, roubando o terreno do proprietário da margem oposta, e tornando o rio cada vez mais sinuoso. Lista de erros corrigidos. Aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos. Original correção Jogo da Velha página 15 Profundidade Jogo da Velha nota 10 Respeito End of the Project Gutenberg e-book Memórias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2 If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3
IF a Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
within 30 days of receipt that S/re does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's in or Federal Tax Identification Number is 64-62215441. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego por D. Antônio de Almeida Alferes do Exército, com o curso completo de Engenharia em Comissão Hidrográfica no Concelho de Montemoro Velho. Dezembro de 1857. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1858. Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego. Memorias sobre o melhoramento da cultura da beira e da navegação do Mondego por D. Antônio de Almeida Alferes do Exército, com o curso completo de Engenharia em Comissão Hidrográfica no Concelho de Montemoro Velho. Dezembro de 1857. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1858. Fim. Lista de erros corrigidos de Full Project Gutenberg License.